E aí, galera, aqui é o professor Fernando Miragem de Matemática. Lá vamos nós para uma aula de Geometria Analítica. Na verdade, a Geometria Analítica é uma parte relativamente extensa da geometria que a gente vai separar em 3 etapas. No primeiro momento, nós vamos interpretar a parte de pontos, entender um pouquinho mais sobre pontos. Depois a gente fala sobre retas e fecha com o círculo. Então serão 3 movimentos até a gente completar o nosso processo. Bom, com relação a pontos e com relação à geometria analítica, a gente começa entendendo o mecanismo. Pensem num plano. Um plano é algo infinito, tudo bem? O plano, ele é infinito. E a gente pega e traça 2 eixos, tudo bem? O eixo X e o eixo Y. O eixo X doravante se chamará eixo das abscissas e o eixo Y, eixo das ordenadas. Bom, quando a gente traça esses eixos ortogonais, esses eixos perpendiculares, a gente está dividindo o nosso plano em 4 partes, que a gente chama de quadrantes. São os 4 quadrantes. E a gente usa o sentido, a gente costuma usar o sentido anti-horário para determinar. Então esse é o meu primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro e este é o 4º quadrante. Bom, agora nós vamos pegar um ponto, vamos localizar um ponto, colocar um ponto nesse sistema de eixos. Está lá, ó. Cá está o ponto A, tudo bem? De coordenadas x' e y'. O que acontece, pessoal? Esse ponto A, ele tem abscissa positiva, ordenada positiva. A abscissa e a ordenada são as distâncias aos eixos, ok? As distâncias aos eixos. Então, o ponto A está a uma distância do eixo das abscissas e a uma distância do eixo das ordenadas. O que acontece, pessoal? Tranquilo, quer ver? Ó? Reparem, se o ponto está no primeiro quadrante, ele tem ambas as coordenadas positivas. Se ele está no segundo quadrante, ele tem abscissa negativa, ordenada positiva. No terceiro quadrante, ambas as ordenadas negativas. E no 4º quadrante, ele tem, repara, abscissa positiva, ordenada negativa. Então, a gente consegue determinar os sinais simplesmente sabendo o quadrante no qual ele aparece. Bom, então nós vamos fazer alguns movimentos. Lá vamos nós. Primeira coisa que pode ser solicitada é o cálculo de uma distância entre pontos. Então, a gente tem lá os pontos A1 e 3 e B4 e 7. E a pergunta é, qual a distância entre esses pontos? Bom, vamos ao desenho. No primeiro momento, vamos desenhar, depois a gente vai tirando o que é necessário. Então, lá vamos nós, ó. Eixo Y, eixo X. Colocando os pontos em questão. Lá vamos nós. 1 e 3. 1, abscissa. 3, a ordenada. 1 e 3 está aqui, ó. Então, esse é o meu primeiro ponto, ó. A, 1 e 3. Vou localizar o segundo ponto, 4 e 7. Ó. 2, 3, 4 e 7. Ó. 4, 5, 6, 7. Tá lá, ó. Localizados os pontos, se a gente quer saber qual é a distância que existe entre eles, a gente precisa apenas pensar da seguinte maneira. Esta é a distância, este segmento. Agora, para encontrar essa distanciazinha, requer apenas fechar um triângulo e aplicar o teorema de Pitágoras. Basta pegar as variações, ó. Então, do 3 ao 7, a variação é 4. Do 1 ao 4, a variação é 3. Localizou o triângulo, agora é só aplicar Pitágoras, a distância estará pronta. Vem comigo, lá vamos nós. D ao quadrado, a minha hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá lá, ó. Resposta, D ao quadrado é igual a 9 mais 16, D ao quadrado é igual a 25, o número que é o quadrado da 25 em questão é 5. Então, 5 é o valor da distância. Tranquilos? Calcular uma distância é sempre só a gente fechar o triângulozinho retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos para o próximo. Ó. Próxima situação. Agora, não queremos mais apenas a distância. Agora, a gente quer calcular o ponto médio de um segmento. Bom, o nome já diz tudo, né? Ponto médio, médio é média é meio. Então, o princípio é esse. Eu vou desenhar de novo e vamos enxergar no visual, que é o que vai fazer a diferença.
Então, de novo, ó, eixo Y e eixo X. Eixo Y e eixo X. Lá vamos nós. 2 e 5. 1, 2 e 1, 2, 3, 4, 5. 2 e 5 está pronto, tá lá. Ó. Localizamos o primeiro ponto, o ponto A. Depois, o ponto B é 6, 11. Então lá vou eu, ó. 3, 4, 5, 6. 6 está aqui. E agora vamos localizar o 11. Vamos fazer assim. Vamos partir do princípio, pessoal, que o 11 está mais ou menos aqui assim. Ó. 11 mais ou menos aqui. Então agora eu tenho 11 lá em cima. Se eu quero saber quem é o ponto médio, primeiro localiza os pontos, tá lá. Tudo bem? Tá lá, esse é o B. Então a gente tem um segmento, ó. O que é o ponto médio? É aquele ponto que vai dividir ao meio, e o meio é média. Assim sendo, entre 2 e 6, eu preciso saber quem é o meio deles. Então é só fazer 2 mais 6 divididos por 2, média. Isso aqui dá 8, 8 por 2 é simplesmente 4. Então tá lá, ó, X a gente já encontrou, nos falta encontrar o Y. Quem vai ser o Y que fica bem no meio entre 5 e 11. Mesmo procedimento, ó. 5 mais 11 divididos por 2. Isso aqui dá 16, que divididos por 2 dá simplesmente 8. Quem é o ponto médio? 4, 8. Esse é o ponto que divide o segmento exatamente ao meio. Essa medida é exatamente igual a essa. Esse é o tal ponto médio. Tudo bem? Médio é média, é meio, ok? Vamos adiante. Próximo passo. Agora nós vamos trabalhar com mais de 2 pontos. Nós vamos inserir agora a ideia de 3 pontos. E com 3 pontos que não estão alinhados, a gente determina um triângulo. Então é em cima do triângulo que a gente vai pensar. Os vértices de um triângulo são os pontos 1 e 1, 4 e 9 e 4 e 5. Determine o seu perímetro e a sua área. Então vamos lá? Então vamos para o desenho, que é o que vai facilitar o nosso processo, né? Então lá vamos nós. Desenhamos lá, eixo Y, cá o eixo X, e lá vamos nós. Ó. Primeiro passo, 1 e 1. Localiza o primeiro ponto, 1 e 1. Esse é o A. Depois, o B é 4 e 9. 2, 3, 4 e 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Localizamos, 4 e 9. Tranquilo, esse é o B. Depois o C, que é 4 e 5. 4 já está aqui. 2, 3, 4, 5. 5 cá está. Então tá lá, ó. Localizados os 3 pontinhos, agora a gente vai formar a figura. Lá, ó. Formamos a figura. Bom, gente, estamos agora de posse desse triângulozinho que está aqui. Eles querem que a gente encontre primeiro o perímetro, depois a área. Então vamos lá. O que acontece? O perímetro, obviamente, é o contorno da figura, é a medida da linha que vai limitar o nosso polígono. Então o que eu vou fazer? Muito simples. De 5 a 9, a variação é 4. Então esse lado já está pronto. Esse lado eu ainda não tenho, mas olha aqui, ó. Fecha um triângulozinho, Pitágoras está resolvido. Do 1 ao 5 nós temos 4 e do 1 ao 4 a gente tem 3. Se nós aplicarmos Pitágoras, o resultado dessa conta vai ser com certeza o 5. Tudo bem? Agora aqui, ó, a gente tem como variação até lá em cima, simplesmente do 1 ao 9 nós temos 8 e depois do 1 ao 4 nós temos o 3. Então a mesma coisa, o mesmo procedimento. Variação 8, variação 3, teorema de Pitágoras, calculamos essa distância. Isso é 64, com mais 9 é 63. Então a gente tem 73, raiz de 73, como sendo essa medida. Se nós queremos o perímetro, é só somar raiz de 73, mais 4, mais 5, e era isso. Então o perímetro foi. Agora nós vamos para a área. Olha o que acontece com a área. Uma sugestão.
Até podemos decorar fórmulas, mas não convém. O mais interessante nesse momento, pessoal, é nós pensarmos assim, ó. Vamos trabalhar com as áreas que nós estamos acostumados, trabalhamos quase que o tempo inteiro, olha ali, que é o retângulo e o triângulo. Então nós fechamos um grande retângulo e agora pensamos assim, essa variação é 3 e essa variação é 8. 3 vezes 8 é 24. Nós calculamos a área de todo o retângulo primeiro. Agora nós vamos selecionar e tirar aquilo que não nos interessa. O que não nos interessa é este triângulo que está aqui, ó. Ele não nos interessa. Então a área é só fazer 3 vezes 4 é 12, por 2 é 6. Vou precisar descontar 6. Bom, dos 24 eu tiro 6, já estamos falando em 18. Agora nós temos que tirar essa outra parte, este outro triângulo que está aqui. Tirando esse triângulo e tirando esse triângulo, o que nos resta é a área que queremos. Não precisamos decorar nenhuma fórmula, usamos apenas as áreas básicas. Então lá vou eu. 8 vezes 3 é 24, 24 sobre 2 é 12. Então essa área é 12. Tiramos 12. Tirando 12, a área que nós queremos é simplesmente 6, que é o que resta. Então a gente calcula sempre tudo e tira o que não serve, ok? Vamos adiante. Próximo. Agora a gente quer resolver o problema, pessoal, de uma maneira mais prática, mais ágil. Então nós vamos fazer assim. Ó. Nesse problema em questão, a distância entre os pontos menos 2 e y, 6 e 7 é 10. Eles querem o valor de y. O y é essa ordenada do ponto A. Sugestão. Quando temos que calcular a distância entre dois pontos A e B, a gente pode simplesmente pensar sempre que é um teorema de Pitágoras e que nesse teorema de Pitágoras a gente precisa considerar as variações. Pegando as variações fica mais prático e rápido. Então a distância já foi fornecida, é 10. 10 ao quadrado é igual à variação do x. Lá vou eu. Tanto faz nós virmos daqui para lá ou daqui para cá, a variação é um menos o outro. Se eu for de A para B ou de B para A, é a mesma variação. Então o que a gente faz? 6, por exemplo, menos 2 menos 6 dá menos 8. Então a gente tem menos 8 elevado ao quadrado, mais. Agora, é só fazer y menos 7 elevado ao quadrado. Y menos 7 elevado ao quadrado. Tranquilo. Isso aqui é 100, isso aqui é 64, muda de lado, sobrou 36. 36 é igual a y menos 7 ao quadrado. A maioria das pessoas nesse momento desenvolve o quadrado, isso é perda de tempo. É só pensar que número que é ao quadrado me dá como resultado 36. Duas possibilidades. Lá vou eu. Y menos 7, tudo bem? Vai ser igual a 6, ou y menos 7 vai ser igual a menos 6. No caso, passa para o outro lado, o y', primeira solução, já é 13. E no outro caso, passando 7 de lado, y, duas linhas, vai ser igual a 1. Então, os valores que o y pode assumir é 1 ou 13. E para fechar, pessoal, chave de ouro, a área do triângulo, cujos vértices são aqueles vértices fornecidos. Bom, para calcular a área, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Para não depender de uma fórmula que a gente possa, porventura, esquecer, a gente vai montar o gráfico, colocar as informações no gráfico que são mais fáceis da gente lidar. Então lá vou eu, quer ver, ó? Eixo Y, eixo X, e o cuidado agora é só na hora de colocar as informações. Então lá vou eu. 3 menos 2. 1, 2, 3, menos 2, menos 1, menos 2. Está lá, ó. 3 menos 2 é esse ponto. Está aqui o ponto A. Depois, 4 e 1. 4 e 1. 1 está aqui. 4 e 1 cá está. Mais um ponto. Esse é o ponto B. E o C é o ponto menos 3, menos 5. Menos 3, menos 5. 1, 2, 3, menos 3. E menos 5 vai estar aqui embaixo. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5 cá está. Então lá vou eu, quer ver? Ó. Localizamos os pontos, esse é o C, fecha a figura, e ó,
As fórmulas, nesse momento, são desnecessárias. A gente trabalha com a informação que está aqui no quadro. Ó. Vamos fechar uma figura agora de maneira diferenciada. Quer ver? Ó? Vamos pensar assim. Pega as variações e faz esse movimento. Ó. Chega até aqui embaixo, forma uma figura já conhecida. Nós formamos aqui, pessoal, um triângulo retângulo. Ó. Repara, é um triângulo retângulo. Essa variação do 1 até o menos 5 é 6 unidades. E do menos 3 até o 4, a gente tem 7 unidades. Então, a área vai ser do triângulo 7 vezes 6, 42. Dividido por 2, 21. Então, a área toda é 21. Agora, a gente começa a descontar as informações que a gente não quer mais. Então, vamos lá? Essa área não nos serve, não pertence à figura. Ó. Então, vamos tirar essa areazinha. Do menos 3 até o 3, nós temos 6. E do menos 5 até o menos 2, nós temos 3 também. Então, olha só que legal. 6 vezes 3, 18. 18 por 2 é 9, tem que tirar 9. Depois, aqui tem um retângulo. Ó. Tranquilo? Vamos tirar esse retângulo. A gente tem 1 de variação, aqui 3 de variação. Então, essa área é 3. E falta tirar só esse pequeno triângulo que está aqui em cima. Para tirar esse triângulo, a gente tem 1 dessa variação e do menos 2 até 1 tem 3. Então, 1 vezes 3 é 3, por 2, 1,5. Então, agora a gente pega a área toda que nós tínhamos, que era 21, e vamos tirando essas areazinhas. Para agilizar, eu tenho 12, com mais 1,5, eu tenho 13,5. Então, desconto dos 21, os 13,5, e eu tenho a área que eu queria, que é essa área que eu não retirei, que está aqui no meio. Então, a gente pega a área toda e vai tirando o que não nos serve. É a melhor maneira de encarar esse tipo de problema. A resposta, no caso, vai ser simplesmente, olhando para o desenho ali, 7,5, ok? Por enquanto era isso aí, pessoal. Até a próxima aula de Geometria Analítica.